dia! Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Estaremos hoje refletindo em Deuteronômio, capítulo 30. Ele tem apenas 20 versículos. Veremos as bênçãos, ofertas e testemunhas. Nesse capítulo, nós estaremos no último discurso de Moisés, aquela segunda geração que estava prestes a entrar em Canaã. A impressão que temos lendo este capítulo é que estamos lendo o Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo. Impressionante. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia. Também entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter acesso à parte escrita. Moisés está, neste momento, dando continuidade ao seu discurso com a finalidade de que o povo reafirmasse seu compromisso pactual, capítulos de 28 a 30. O presente capítulo 30 faz parte do chamado à renovação, que se iniciou no 29, versículo 2, e ele será concluído agora no 30, versos de 1 a 20, o qual é também chamado de o quarto discurso de Moisés. Este chamado à renovação foi dividido em 6 sessões. Nela já vimos, no capítulo 29, o prólogo, que foi do versos 2 ao 8, as condições, versos 9 a 18, as maldições, verso 19. Já no capítulo 30, finalizando essa parte, em continuação, veremos agora as bênçãos, oferta e finalmente as testemunhas. O início do capítulo 30 nos lembra, sabe o quê? Jeremias 29, 11, de 11 a 14. Eu gosto muito desse trecho de Jeremias. Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Lindos versículos abençoados da palavra de Deus. O próprio discurso de Moisés, repetindo o que já disse no capítulo anterior, segue os padrões de como eram feitas essas alianças àquela época, com prólogo, com condições, com maldições, com bênçãos, com oferta, e não podendo faltar também as testemunhas da aliança que estava sendo feita. As bênçãos estavam sendo dispostas e entregues ao povo de Deus que ele tanto amava, mas com condições, sem as quais não haveria como abençoá-los. Tem gente que pensa que porque é filho está isento de obedecer e pode fazer qualquer coisa que o papai está com ele. Terrível engano de quem pensa assim. Aliás, chega até ser doentio e maligno tal pensamento. Não somos filhos de Deus para fazermos nossa vontade. Antes, filhos de Deus para cumprir a vontade de Deus e não a nossa. O objetivo maior aqui era a aliança de Deus, era a aliança com Deus, sendo as bênçãos consequências da obediência natural a Deus, e as maldições, justamente o contrário. Não estavam aliançando-se com Deus por causa da bênção, nem era ela o principal, mas consequência natural. Quem segue e está de olho na bênção está com o espírito voltado não à aliança, mas à recompensa, ao resultado. E isso será cair na maldição, porque não seria capaz o homem de obedecer à lei como deveria. Por isso que Cristo veio e cumpriu toda a lei e desfrutou de todas as bênçãos decorrentes. Deus prometeu que circuncidaria os nossos corações já no momento daquele discurso. Isso revelava já que a obediência não seria alcançada pelas obras, mas pela fé. Somente Deus seria capaz de dar ao homem condições para ele ser salvo. Paulo interpreta perfeitamente e aplica de forma surpreendente o trecho de Deuteronômio, capítulo 30, dos versos 11 ao 18.
que fala da oferta, no caso da aliança que estamos analisando, ao falar da salvação em Romanos 10. Ler Deuteronômio 30, de 11 a 18, é como ler Romano 10. Impressionante. Assim é pela fé que nascemos, pois o homem estava morto, não se podia salvar e precisava de um Salvador. O homem estava morto por causa do pecado. O homem não podia salvar-se a si mesmo e, em sua tentativa, inventou a religião, que é a busca de Deus pelo homem, por isso existem tantas. Deus proveu então para o homem a sua salvação, como proveu no jardim do Éden a sua vestimenta. Era ali o Espírito Santo dizendo ao homem que viria de Deus a sua salvação e a sua cobertura. É isso que vai fazer Romanos 10. Em Romanos 10 eu separei um acróstico, e é EPOSIS, E-P-O-C-I-S, para lembrar dessa palavra. E de enviar, P de pregar, O de ouvir, C de crer, I de invocar, S de salvar. Quem é que salva e envia? É Deus. Quem prega? É o homem. Deus escolheu o homem para levar a palavra de salvação dos homens. Quem ouve, crê e depois invoca? É aquele que recebe a pregação da fé. Deus em seguida salva. Como serão salvos se não invocarem ao Senhor? Como haverão de invocá-lo se não crerem? E como irão crer? Como irão ter a fé desenvolvida se não ouvirem a pregação da palavra de Deus? E como ouvirão se não houver quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? A finalidade da pregação é para que os ouvintes, aqueles que estão mortos em seus pecados, recebam a palavra de Deus que está sendo gerada neles, que gerará neles a vida, a semelhança dos ossos secos de Ezequiel no capítulo 37. Ouçam o Evangelho, invoquem ao Senhor e assim recebam a salvação de suas almas. Bebel entendeu perfeitamente isso. Bebel é minha filha. Ela assimilou tão bem a mensagem de Romanos 10 que eu fiquei pasmo. Isso há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. Hoje ela tem 12, quase 13, e na época tinha apenas 10 anos. Eu somente podia crer que isso não era obra humana, mas do Espírito de Deus que ali estava ensinando e estava com ela com mais conteúdo bíblico do que muitos pregadores e pastores por aí. Realmente fiquei surpreso pela sua capacidade de entender e assimilar a palavra que era falada sobre Romanos 10. Nascemos pela fé gerada por Deus por meio da pregação. A pregação é a semente de Deus. O pregador é o que lança a semente, a palavra de Deus pregada. O ouvido é por onde a semente entra. O coração é a terra onde ela é gerada por Deus. E a boca é por onde o salvo e regenerado invoca e faz confissão do Senhor. Vejam o que diz Paulo em Romanos 10, a partir do verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Isso foi o que Paulo falou em Romanos, no capítulo 10, dos versos 5 até o verso 10. Então entendemos que a palavra acima, que a fé pela palavra acima, que é essa palavra que acabamos de falar, de Romanos, ela é gerada pela pregação da palavra de Deus. Tem gente que não gosta de pregação, ou quer substituí-la. Então, você pode chamar isso tudo de qualquer coisa, menos de movimento de Deus. Tem reuniões que são importantes de serem feitas,
com pessoas, outras pessoas, mas não tem. O único meio de Deus alcançar o pecador é por meio da pregação da palavra de Deus. Então entendemos pela palavra que foi falada que a fé é gerada pela pregação da palavra de Deus. Se você hoje é crente, saiba que você é porque alguém pregou o evangelho para você. E você creu na mensagem do evangelho. Também pode ser que você tenha tido contato com o evangelho pela palavra escrita, a Bíblia, ou por algum sermão, ou por algum escrito, ou porção da palavra de Deus que gerou em você a fé que hoje você tem e que talvez nem saiba que tem. Eu agora pergunto a você que está me ouvindo, você tem fé em Deus? A fé que você tem foi dada a você gratuitamente por Deus? É a pura graça de Deus. A nossa fé vem da graça de Deus. Efésios 2:8, Romanos 12:3. A nossa fé vem da palavra de Deus. Romanos 10:17, 2 Timóteo 3:15. A nossa fé vem da obra de Deus. 1 João 5:1, Colossenses 2:12. A nossa fé vem do nosso coração. Romanos 10:10. Meus queridos, a palavra de Deus é tão preciosa. Quantas testemunhas que fala o capítulo 30, ele mesmo invoca os céus e a terra, a obra da criação divina, para serem suas testemunhas de que ele estava propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição, condicionadas à obediência ou não. Podemos ver outros exemplos na Escritura onde a criação de Deus é chamada para testemunhar contra o seu povo, como se vê em Isaías 1:2 e Miqueias 1:2 também. Pois bem, acabamos de ver esse preciosíssimo capítulo 30, que dá um lindo e belo sermão. Amanhã estaremos aqui com Deuteronômio 31, onde veremos a transferência da liderança para Josué. Moisés está para falecer, morrer, e Josué está para tomar o seu lugar. Queridos, compartilhem, divulguem nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal para você receber nossas atualizações. Conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br, nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde você vai ter acesso a gráficos, ilustrações, tabelas que pela fala, pelo vídeo não posso te mostrar nesse momento. Então acesse lá que você vai ver todo esse conteúdo. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Queridos, um bom dia a todos na presença de Deus.